assunto hoje é uma introdução sobre esse assunto, que é como descobrir o nosso chamado, como descobrir o propósito de vida e como viver isso no dia a dia. Essa aqui certamente é a coisa mais importante que todo ser humano deveria se concentrar durante a sua vida para descobrir. Porque quando nós conseguimos descobrir qual é o nosso chamado, quando nós conseguimos descobrir qual é o propósito de Deus para a nossa vida, nós estamos respondendo a pergunta mais importante e fundamental de todas as perguntas da vida, que é: qual é o significado da vida? Qual é o sentido da vida? Vocês entendem isso? Então isso é muito importante. Eu gosto de dizer algo que tem mudado muito minha vida, que é o seguinte: Deus, ele tem um propósito. E o propósito de Deus é nos ajudar a cumprir o propósito pela qual ele nos criou, certo? Então Deus vive com esse propósito. Por quê? Porque o maior empreendimento de Deus não foi criar o céu, não foi criar a terra, não foi criar o mar. O maior empreendimento de Deus foi criar o homem. Então você e eu, nós somos o maior empreendimento de Deus na terra. O maior empreendimento de Deus somos nós, certo? Então, nesse contexto desse estudo e dessa reflexão, o que eu quero, o meu objetivo é instigar, é estimular vocês, é orientar vocês e também inspirar vocês através dessas reflexões aqui. Deus, ele tem um propósito com a vida de Kilsa, Deus, ele tem um propósito com a vida de Timóteo. Deus nos confiou uma tarefa. Qual é a tarefa? De continuar a sua história. Tudo que nós vivemos hoje, que nós vivemos, é a história de Deus. Essa história começou lá na eternidade passada. Ele começou lá quando Deus decidiu criar os céus e a terra. Deus estava iniciando a sua história, escrevendo a sua história. E então ele traz Adão e Eva à existência, ele traz a raça humana à existência para escrever a sua história. Então a vida de Timóteo, a vida de Kilsa, a minha vida, não é mais nada do que história de Deus. Cada um de nós somos parte da história. A nossa existência não é acidental. A nossa existência, ele fazia parte de sonhos e plano de Deus. Ou seja, Deus tinha um sonho, Deus tinha um plano para nós, por isso ele nos criou e nos trouxe à existência. Deus sonhou com a Kilsa, Deus sonhou com Timóteo, Deus pensou em nós, ele tinha um plano para nossas vidas, por isso ele nos criou, por isso ele nos trouxe à existência. Isso é muito forte porque a Bíblia trata desse assunto com muita clareza. Jeremias capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: eu já conhecia antes de você ter sido formado no ventre da sua mãe, antes do seu nascimento, eu tinha separado e escolhido você para ser o meu profeta e mensageiro às nações. Observa, Deus estava falando isso para Jeremias. Hoje Jeremias não está cá. Quem está aqui hoje somos nós. Antes do seu nascimento, eu já havia separado, eu já havia escolhido você para ser meu profeta, para ser meu mensageiro. Agora, observe que Salmo 139, versículo 15 e 16, Deus fala mais uma coisa muito incrível a nosso respeito. Ele diz assim: Deus fala isso, e Davi, tendo esse conhecimento, vivendo essa experiência tão profunda, compreendendo de fato que ele não era uma obra do acaso, que Deus não criou ele, largou ele aqui, a sorte dele para descobrir qual é o sentido da vida dele. E Davi então teve esse conhecimento e isso impactou a vida dele de forma muito profunda. Olha o que Davi diz. Ele diz assim: tu conhecias perfeitamente cada parte do meu corpo, enquanto ainda estava sendo formado no ventre da minha mãe. Como uma semente que crescia debaixo da terra, antes mesmo do meu corpo ser formado de forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Então Davi, ele analisando, vendo como realmente Deus é soberano, como realmente Deus tinha planos com a vida dele, Davi ficou muito surpreso com isso. Percebeu? Deus levou Davi até essa consciência na vida dele. E essa consciência impactou a vida de Davi. Se vocês lerem Salmo 139, Davi vai dizer o seguinte: Davi vai dizer que esse conhecimento é muito elevado,
é muito profundo que a mente dele não consegue compreender. O que ele não consegue compreender? Saber que Deus já havia pensado nele, saber que Deus tinha sonhos e planos com a vida dele, por isso Deus o criou. Então observa aqui algumas coisas muito importantes. Primeira coisa, Deus nos criou com um propósito inegável. Agora, a pergunta mais incrível que eu gostaria para vocês refletirem aqui, isso aí, Timóteo, presta atenção. Vocês já pararam para pensar alguma vez na vossa vida que se Deus nos criou e nos trouxe à existência, não é porque Ele já tinha planos e projetos com a vida de vocês? Quem você conhece que compra um carro sem ter planos, sem ter uma necessidade, sem ter um planejamento? Então é muita loucura nós vivermos de uma forma irracional. Por isso que a Bíblia nos convida a sermos seres racionais. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentem o vosso corpo como o quê? Sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, e é o vosso culto racional. Você percebe? Então, eu não sei, mas há muita gente que não pensa, que não tem noção disso. É importante a gente parar. Isso mudou muito a minha vida. Quando um dia eu parei e comecei a refletir, não, Deus é muito inteligente para me criar, para me deixar aqui só. Deus é muito inteligente para me criar e me largar aqui para eu decidir o meu destino. Não. Deus já havia pensado e planejado tudo ao meu respeito. Então isso é muito importante. Se Deus nos criou, se Deus nos trouxe à existência, é evidente que Ele tinha um sonho, que Ele tinha um plano e um propósito específico para cada um de nós. E isso deve ficar muito claro em nós. Então observa um perigo muito sério aqui. Viver sem descobrir o propósito de Deus para as nossas vidas nos leva a cair em um agonizante abismo de vazio. Quando a gente vive a nossa vida sem buscar entender essa realidade, por que eu existo, qual é o propósito de Deus para a minha vida, o que Deus espera de mim, por que Ele me trouxe à existência, quando eu vivo sem responder essas perguntas, sem buscar descobrir isso, eu vivo com um vazio muito grande. Por isso que há muita frustração. Por isso que tem gente, por mais que trabalha, ganha bem, ainda sente o vazio. Por mais que tem tudo que humanamente nós podemos dizer assim, essa pessoa é bem sucedida, mas você percebe que pessoas ricas se frustram. Você percebe que até mesmo muitos cristãos ainda se suicidam. Percebem isso ou não? Jesus veio exatamente para resgatar-nos, para viver o propósito de Deus para nossas vidas. Esse é o objetivo, não é só nos salvar. Nós não podemos ignorar o fato de viver sem ter essa resposta para nós mesmos, porque Deus nos criou. Deus pensou em você e fez planos com você. Certo? Deus pensou em você e fez plano com vocês. Então, quando você sentir que eu não tenho valor, eu não sei nada, eu não posso fazer nada, eu não consigo nada na minha vida, parece que as coisas ruins só acontecem comigo, parece que tudo que eu quero eu não consigo alcançar, parece que a vida é muito difícil para mim. Quando esse pensamento vier para o seu coração, tomar conta da sua existência, você precisa lembrar isso. Você precisa lembrar que Deus criou você com um plano, que Deus pensou em você antes de você existir e que Ele criou você para cumprir um propósito, para escrever a história dele. Ele pensou em você e fez plano com você antes de você ser criado.